Olá, meus irmãos e irmãs, aqui é o Henrique do canal Dia Vitino. Hoje, quinta-feira da primeira semana da Quaresma, nosso nono encontro, nono dia de Quaresma. Hoje vamos meditar um trecho das homilias de Santo Astério de Amazeia, bispo do quinto século. Eu sinceramente confesso para vocês que é a primeira vez que eu ouvi falar desse santo. Não o conheço, é a primeira vez que eu li um texto dele e digo sinceramente, me tocou muito porque muito claro, muito direto, muito prático, nos ajuda a compreender, a viver na prática o que realmente Jesus nos ensinou. E nesse texto ele nos convida a imitarmos o exemplo de Cristo como pastor, sermos pastores das ovelhas. E esse texto, principalmente um parágrafo diz assim: imitemos o exemplo de Cristo como pastor, contemplemos os evangelhos e vendo neles, como num espelho, o exemplo de sua solicitude e bondade, aprendamos a praticá-las. Olhar para os evangelhos e colocar em prática. Sair de uma teorização do cristianismo. Então, a gente corre um grande risco dentro da igreja e no nosso caminho cristão, quando a gente começa a teorizar tudo. E com isso não quero dizer que não tem que ter a teoria, que a gente não tem que pensar as coisas. Muito pelo contrário. Na realidade, pensar, meditar tem que nos ajudar a viver ainda mais profundamente o cristianismo. Tem que nos ajudar ainda mais a sermos semelhantes ao Senhor. Não podemos ficar naquela teoria, simplesmente eu falo de Deus, mas não falo com Deus. Falo das coisas de Deus, mas não vivo as coisas de Deus. Uma coisa é bem diferente da outra. Agora, quando eu começo a meditar a palavra e eu quero que aquela palavra faça vida na minha vida, seja realmente algo concreto, aí exige de mim um esforço, uma escolha, um querer totalmente diferente de uma simples teoria. E quando a gente lê assim de ser pastor, e o convite de pregar o evangelho e de esperar que as pessoas realmente se convertam, aí eu penso, e quando as pessoas se convertem e começam a caminhar na igreja? Eu já vi muito disso dentro da igreja, as pessoas começam a julgar, no sentido, mas esse aí ontem estava caindo nas calçadas aí de bêbado, e agora está aqui dentro da igreja e está me corrigindo, me dizendo o que eu tenho que fazer e como é que eu tenho que viver. Mas se até ontem esse cara aí estava indo com as prostitutas, estava bebendo, voltando de madrugada para casa, incomodando a mãe dele, toda a família tinha vergonha dele, agora está aí falando de Jesus e querendo me ensinar alguma coisa. Ele tem que aprender comigo, não me ensinar alguma coisa. Ou a gente vê uma menina que é conhecida, que a gente sabe que tinha atitudes um pouco semelhante até muitas vezes a uma prostituta, que saía com um, saía com outro, e agora está vindo na igreja, está rezando, eu vejo ela na missa, está indo comungar. Como assim? Será que se confessou ou será que não se confessou? Será que realmente se arrependeu dos seus pecados ou não? E a gente fica ali, pensando na vida alheia. Mas não pensar na vida alheia com uma atitude de amor, de pensar, que maravilha, hein? Ontem essa pessoa estava vivendo dessa forma e hoje está adorando a Deus. Hoje está servindo ao Senhor. Hoje ela está se consagrando a viver a palavra, a não viver mais nas trevas, mas ela veio para a luz.
ela escutou a pregação, ela escutou a palavra de Deus e agora ela quer mudar de vida. Não, ela mudou de vida, agora está querendo... É tudo mentira. Não é verdade essa conversão. Aí amanhã ou depois vai voltar a fazer tudo de novo. E eu fico me perguntando quantas vezes a gente acredita na nossa pregação, né? No nosso testemunho, no nosso falar de Jesus. A gente fala, não, Jesus muda a vida. Mas eu acredito realmente que Jesus muda a vida? Porque quando eu vejo as vidas mudando, eu me alegro ou julgo a mudança daquelas pessoas? É algo que me faz pensar muito essa experiência de imitar Jesus como pastor, que vai atrás da ovelha perdida e não questiona ela, mas por que você se perdeu? Por que você foi para lá e foi para cá? Por que você ficou jogada aí no meio do caminho? E por que você não estava junto com as 99? Não, ele vai, pega, coloca nos ombros, caminha, traz ela de volta para casa. É uma experiência de um amor que é impossível até de comentar. Somente a graça de Deus para nos ajudar a vivê-lo realmente na nossa vida. E que o Senhor nos ajude, nos dando essa graça de imitarmos a sua atitude de pastor, de amor para com a ovelha perdida. Te convido a se inscrever no canal, a deixar o teu like, a deixar o teu comentário. Isso é muito importante, a compartilhar com as pessoas que você conhece. E nos vemos amanhã, no nosso próximo encontro. Que Deus nos ajude a viver bem essa quaresma. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Que Deus nos abençoe.